Bom dia, pessoal do YouTube, meu nome é Paulo Coelho, sou ateu, tenho um canal chamado Cruzada Viva, mostrando e esclarecendo para os religiosos que a Bíblia é uma farsa, que a Bíblia é contraditória, que a Bíblia é cheia de preconceitos e diversas discriminações e fantasias, mitos e muita atrocidade. Mas essa série chama-se A Gênesis Contraditória. Ou seja, eu vou mostrar aqui aonde a Bíblia é contraditória, lá no começo, na Gênesis. Este é o terceiro vídeo da série. E vamos lá. Quantos animais de cada espécie Noé levou na arca? Você sabe, cristão? Faz ideia? Ah, não sabe não? Noé recebeu ordem para levar 2 animais de cada espécie em Gênesis 6, 19 e 20, Gênesis 7, 8 e 9, Gênesis 7, 15. Porém, Noé recebeu ordem para levar 7 animais de cada espécie. Casal, 7. Noé recebeu ordem para levar 7 animais de cada espécie. Está onde? Em Gênesis capítulo 7, versículo 2 e 3. Vamos ao texto. E tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos, contigo, macho e fêmea serão. Aqui ele confirma 2 de cada espécie. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, e de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. Mais uma vez ele confirma, 2 de cada espécie. Porém, em Gênesis capítulo 7, versículo 2 e 3, ele diz o seguinte: de todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, e macho e fêmea. Ou seja, aqui ele manda que peguem 7 animais de cada espécie. Contradição da Gênesis. Vamos para mais uma. Quanto tempo durou a inundação? Você sabe, cristão? Você que anda com um livro debaixo do braço, você crentelho, você católico, principalmente os crentelhos, vive com esse livro debaixo do braço. A gente passa, eles estão folheando como se estivesse folheando um gibi, que na realidade é, né? Porque não entendem nada. É como se estivessem vendo uma historinha em quadrinho, ali abobalhados com aquelas baboseiras, aquelas histórias infantis daquele livro, sabe? Sem saber que são doentes. Essas pessoas, você crente, com todo respeito, você religioso, você é uma pessoa que foi manipulada desde pequena. Sua mente foi cauterizada. Você lê histórias infantis e acredita que são reais. E o pior de tudo é que você aponta o dedo para quem discorda disso e diz que nós é que somos malucos, nós ateus, agnósticos, céticos, livres pensadores, que não acreditamos em fantasias, em mitos, em alegorias, em histórias de atrocidades bárbaras, de morte de crianças, de canibalismo e de tantas outras histórias absurdas, anticientíficas. Um gibi onde coelho é ruminante, onde tem dragão de 7 cabeças, muito parecido com a Caverna do Dragão. Lembra do dragão de Yamato? Você continua a criança que acredita naquele desenho lá. Só que lá você sabe que é um desenho, né? E sua Bíblia é real.
Vamos em frente. Quanto tempo, a pergunta foi, quanto tempo durou a inundação? Foram 40 dias? Ou foram 150 dias? Na Gênesis capítulo 7, 17, diz que foram 40 dias. Porém, na Gênesis 7, 24 e na Gênesis 8, 3, diz que foram 150 dias. Vamos ao texto? 40 dias durou o dilúvio sobre a terra, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. Ok, 40 dias. Percebeu? 40 dias. Porém, em Gênesis 7, 24 diz o seguinte: e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Sua Gênese, seu livro mentiroso, mente na sua cara, descaradamente, e você não percebe. Porque você está preso em um casulo de uma religião, todas as religiões. Mas como vivemos num país cristão, na sua grande maioria, e que não impede a violência. Esse Deus bíblico não impede a violência, até porque se ele fosse real, ele apoiaria a violência. Era um ser sanguinário, canalha, sacana da Bíblia. Ainda bem que não existe. Vamos para mais um absurdo da Gênesis. Vamos lá. Deus quer que as crianças morram? Oh, nossa, essa crente. Bateu no teu peito. O que é que você acha? Você gosta de criança, crente? Você adora criança, né? O mito Jesus, o babaca inexistente, o mito disse: vinde a mim as criancinhas, não é isso? Que delas serão o reino dos céus, né? Já em outra passagem ele diz: tragam diante de mim todos aqueles que não me tiverem como Senhor e mate-o diante de mim. O mito lá, aquele ser popstar imaginário. Mas seguindo aqui a pergunta, Deus quer que crianças morram? Ele não quer que nenhuma criança morra. Aonde? Em Mateus capítulo 18, 14. Porém, sim, ele quer que crianças morram em inúmeras passagens da Bíblia. Eu vou citar só uma aqui porque são muitas. São muitas. Gênesis capítulo 7, 21 ao 22. Gênesis 19 capítulo 24. Capítulo 19, versículo 24. Gênesis capítulo 22, versículo 2. Êxodo capítulo 12, versículo 30. Êxodo capítulo 21, versículo 15. Levítico capítulo 20, versículo 19. Deuteronômio capítulo 20, versículo 16. E mais umas 200 passagens. Certo? E eu vou te citar só uma, para não tomar muito tempo. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Mateus capítulo 18, 14. Aqui, em Mateus 18, 14, ele não quer que crianças sofram. Vou repetir. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Ele é amoroso com a criança aqui, né? Porém, foi só aqui mesmo, sabe? E naquele texto lá do ridículo Jesus. Mas aqui ele diz o seguinte: porém, das cidades dessas nações, o que o Senhor teu Deus te der por herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Antes destruirás totalmente os heteus, os amoreus e os cananeus e os perizeus e aos heveus. Destruirás totalmente. Quando ele diz isso aqui, totalmente, tu entende o quê? Que ele matou só os homens, só as mulheres de maior. Vou repetir para tu entender, crente. Na tua cabeça que não consegue entender. Ele diz o seguinte: porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te der em herança, nenhuma das coisas que tem fôlego deixará com vida. Tudo que é vivo é para matar. Essa é a ordem desse seu Deus. Carrasco. Tá? Mais uma passagem onde Deus odeia as crianças. Já falei, tem milhares de passagens na Bíblia onde ele odeia, demonstra que odeia crianças, mulheres, negros, sabe? Homossexuais.
Mas a gente está falando das crianças nesse texto aqui. E o faraó levantou-se à noite e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em quem não houvesse um morto. Quem morto? Aqui. Você sabe, aqui está referindo esse texto aqui, em Êxodo 12:30, a praga que o Deus bíblico, incapaz de matar o faraó, jogou nas crianças primogênitas do Egito e matou milhares de crianças primogênitas. Esse é o contexto deste desfecho aqui. Mas o Deus bíblico era tão poderoso para matar tantas crianças primogênitas e não matou um ser só. Porque ele nunca existiu, meu amigo. Essa é a dura realidade. Essa história aqui é fantasiosa. Tá, crente? Vamos para mais um. Agora, todos, exceto Noé e sua família, morreram na inundação? O que é que você acha? Vamos lá. Sim, tudo morreu, exceto o que estava dentro da arca. Ok? Aí, mais uma vez provando que ele não gosta de criança, porque todos que ficaram do lado de fora foram todos mortos, inclusive animais inocentes. Tá? Na TPM desse Deus maluco que, na sua suposta onisciência, sabia que o homem ia errar e depois, para acabar com a merda que fez, foi lá e matou todos. Matou todos. E na cabeça dele só tinha esse Noé maluco aqui, esse velho carqueto, que salvou os animais. E depois fez um churrasco quando terminou tudo e matou os animais e comeu em sacrifício ao Deus dele. Pode um maluco desse? É todo maluco a Bíblia. Chama-se o churrasco de Noé. Tá? Colegas meus já fizeram inclusive vídeos sobre isso. Eu vou fazer um também. Então sim, só sobreviveu Noé e sua família, os que estavam na arca, em Gênesis capítulo 7, do 21 ao 23. Porém, não, alguns sobreviveram. Aonde? Sobreviveu, gente? A inundação? Pô, mas Deus disse que tudo morreria. Tudo que ficasse, a não ser os que estivessem dentro da arca, morreriam. Né? Tudo, ele falou tudo. Mas, porém, todavia, em Gênesis capítulo 6, versículo 4, em Números capítulo 13, 33, veja o que diz. Primeiro vamos ao texto. E expirou toda a carne que se movia, que ele garante que morreu tudo. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e todo o réptil que se arrastava sobre a terra, e todo o homem. Tudo. Em Gênesis 7, 21, morreu tudo. Confirmando aquilo que eu falei. Né? Que ele não deixou nada vivo a não ser o que estava dentro da arca. Essa se confirma aqui. Em Gênesis capítulo 7, 21. Porém, todavia, contudo, em Gênesis capítulo 6, 4, diz o quê? Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois. Depois de quê? Depois da inundação. Deus... E depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Os gigantes. Aqui diz, preste bem atenção ao texto. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois. Depois de quê? Depois da inundação, crente. Para pensar. Vamos para mais um. Por quanto tempo a arca flutuou? Você sabe? Por 7 meses, por 10 meses. Em Gênesis capítulo 8, 4, por 7 meses. Porém, em Gênesis 8, 5, 10 meses. Vamos ver o texto? Vamos lá. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Ou seja, 7º mês, julho, não é isso? Se eu estou correto, no dia 17 de julho, ela parou, repousou. 7º mês. As águas continuaram a baixar até o 10º mês. Aqui as águas
as águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Ou seja, no primeiro texto, ele diz que foi em julho, dia 17 de julho, e aqui já diz que foi no dia 1º de outubro. Preste atenção, crente, na tua Bíblia, tu vai ver que ela está cheia de erros que não poderia haver, certo? De um espírito pombo que inspirou esses profetas malucos a escrever. Eu às vezes me pergunto por que o próprio Deus não veio de cara, se apresentou para todo mundo, fica mandando recadinho por esses patéticos profetas, que as pessoas ainda conseguem acreditar nessas pessoas. Sabe que só quem vê esse Deus são eles, cara. Por que você não parou para pensar isso? A mesma coisa ainda acontece hoje dentro dessa porcaria dessas igrejas religiosas, onde chamam esses canalhas, exploradores de profetas. Homens de Deus. De que Deus? De que Deus está falando? Do Deus cristão? Manda ele lá para a Índia. Ele vai ter que escolher. Quando ele falar em Deus lá na Índia, ele vai ter que escolher em qual dos milhares de deuses ele está falando. Porque deuses não criam homens. Homens criam deuses. Essa é a única verdade. Quando a terra secou, depois do dilúvio? Quando? Quando a terra secou depois do dilúvio? No primeiro dia do primeiro mês, no 27º dia do segundo mês. Em Gênesis 8:13 diz que foi no primeiro dia do primeiro mês. Primeiro dia de janeiro. 1º de janeiro. A terra secou. No 27º dia do segundo mês. No 27º dia de fevereiro. Seguindo esse calendário, né? Estou só dando um exemplo. Porém, vamos ao texto. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Gênesis capítulo 8, versículo 13. Significa dizer o quê? Que, colocando no calendário de hoje, no mês primeiro, no primeiro dia, em 1º de janeiro, as águas secaram. Só que, em Gênesis 8:14, a coisa é diferente. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Gênesis 8:14 ou 14. Isso significa dizer que foi no 27º dia de fevereiro que as águas secaram. E sua Bíblia é uma fraude, é uma vergonha, e mais vergonhoso é você seguir uma porcaria de um livro desse. E é por isso que nós estamos aqui, para abrir seus olhos. Porque o melhor livro para ateísmo não é nenhum outro. Eu não estou lendo aqui nenhum livro científico, nenhum livro histórico, porque a Bíblia não é história, é fantasia. A Bíblia nada tem de história. A Bíblia é plágio de mitos antigos. Essa é a verdade. Um bom dia a todos. Paulo Coelho, Cruzada Viva.